E aí, pessoal, tudo bem? Voltei aqui, estou na área novamente aqui, para a gente dar continuidade no conteúdo, tá? Só para fazer um check com vocês, né? Então, hoje... E o feedback também em relação a essa evolução, né? A gente preparou toda essa dinâmica do evento buscando essa evolução. E eu queria saber de vocês quem já está percebendo esse avanço, né? Então, deixa aqui nos comentários, bota um eu aí, para a gente já saber, né? Então, a gente no início buscou trabalhando, mostrando os formatos, depois a gente, né, avança na questão em relação à persona, ao público, trouxe as ideias de conteúdo, né? Como que você pode minerar, o que você pode produzir, né? Os tipos de formatos, a organização em relação a tudo isso. Então, se você olha, né? Se você olha para trás, você vê esse avanço, cara. Pô, tem um formato, né? Pode ser um formato de mentoria, um formato de comunidade. Sei para quem eu quero falar. Cara, esse é meu público-alvo. Legal. Tenho clareza agora dos desafios, né? Dos problemas que eles estão enfrentando. Tenho clareza sobre os problemas que eles estão passando, sei os desejos, sei o que esses caras querem, né, como objetivo em relação àquilo que eu tenho. Pô, legal. Sei agora entender o que esse cara está pesquisando na internet que eu posso trazer de conteúdo, né, sendo isca para atrair esse cara para mim. Né? Então, você percebe essa evolução, percebe esse avanço e eu quero compartilhar aqui com vocês, eu vou trazer, né, agora nessa apresentação, para dar clareza para vocês em relação à diferenciação, né, que em relação a perpétuo, lançamento e recorrência. Né? A gente vê bastante pessoas aí se confundindo em relação a esses três tópicos, né? Pode-se dizer assim, né? Então, você vê lá pessoas falando, eu tenho um negócio de lançamento, eu tenho um negócio de perpétuo, né? Outras pessoas, eu tenho um negócio de recorrência, né? E aí, infelizmente, as pessoas que não entendem acabam se confundindo, por exemplo, quando falam isso, né? E a ideia desse conteúdo é trazer essa clareza para vocês e a diferenciação em relação a cada um deles, tá? E depois a gente vai para o planejamento dos seus 21 mil recorrentes, tá? E aí eu vou estar compartilhando a tela novamente, mostrando uma planilha. A gente vai compartilhar esse documento também, né? Tanto aqui no Zoom quanto no WhatsApp, né? E depois vai ter uma dinâmica para vocês organizarem, né? Para vocês já fazerem esse planejamento em relação aos seus 21 mil, beleza? Show de bola. Vamos lá. Só para exemplificar, técnica, bota aqui a câmera aqui da folha para mim, por favor. Tá? Então, vou botar aqui perpétuo, deixa eu botar aqui um pouquinho para o lado. Esse vai ficar aqui, show. Perpétuo, lançamento e... vou botar um R aqui de recorrência, tá? Eu vou fazer uma diferenciação em cada um deles, tá? Uma coisa que tem que ficar bem claro, né? Oi? Tá bom. Uma coisa que o Pedro já, né, falou no início, falou que, cara, a gente entende que perpétuo lançamento é uma forma de você vender, tá? E recorrência, ele não se enquadra dentro dessa perspectiva. A gente trata, né, recorrência, assinatura, né, como um modelo de negócio, ou você pode trabalhar como um modelo de cobrança, né, uma forma de como você cobra o teu produto. Então, uma coisa que fica claro para a gente agora é que eu não consigo comparar, por exemplo, lançamento, perpétuo e recorrência. Por quê? Porque o recorrência não é uma forma de vender, é uma forma de como eu cobro o meu produto, entendeu? E eu posso utilizar, né? O melhor de tudo isso é que a gente pode utilizar estratégias de venda de perpétuo, né? Que seria vendas onde eu tenho o meu produto disponível ali todos os dias para serem oferecidos, ou eu posso trabalhar numa dinâmica de lançamento, né? Onde eu faço ali uma campanha,
né? Faço ali uma semana sobre alguma coisa e abro o carrinho em uma determinada data, tá? E aí, trazendo um pouco dessa diferenciação em relação a cada um, uma coisa que eu gosto em cada um deles, né? Em relação a essa diferenciação, por exemplo, vou fazer uma... Tá? Aqui eu vou colocar dinheiro e aqui, nesse caso, é o tempo, né? Aqui eu vou botar como se fosse janeiro, fevereiro, não sei se dá para ver aí, março, abril, tá? Qual é a dinâmica do perpétuo, pessoal? Eu tenho aqui, né, um investimento a ser feito, tá? Para ter um resultado, tá? Vou colocar aqui que eu invista R$ 10.000, ok? Nesse caso, um investimento aqui, né? Embaixo. Deixa eu botar aqui. Então, eu tenho investimento, vou botar aqui 1K. Aqui eu tenho faturamento, ó, e aqui eu tenho tempo, né? Um mês após o outro, tá? Então, dentro dessa simulação, dentro de uma perspectiva de perpétuo hoje, que é vista dentro do mercado, que seria um produto de venda única, tá? Dentro desse cenário aqui, eu botei aqui, eu invisto R$ 1.000, tenho 10.000 de faturamento. Aí, no outro mês, eu vou fazer o seguinte, putz, esse mês foi muito bom, né? ROI de 10, né? Esse aqui até não cria muita esperança em relação a um cenário desse não, tá, pessoal? Isso aqui, né, não é comum no mercado, né? Mas eu trouxe aqui para o exemplo. E aí, no segundo mês, você vai fazer o quê, né? Cara, eu vou investir mais. Aí você vai lá, investe 2.000. Cara, eu vou dobrar agora o orçamento, né? Numa perspectiva de que, logicamente, dobrar meu faturamento também. E aí você vem cá, pô, segundo mês não foi tão bom. Você fez 13.000 aqui, né? 13K. Aí, no terceiro mês, você vai falar, cara, agora, meu irmão, vou estourar aqui a boca do balão. Você vai lá, investe 5, por exemplo, e aí esse mês, cara, sei lá, deu um problema no servidor, aconteceu algum problema lá, que você, cara, vendeu, sei lá, igual o outro mês, 10.000. E aí, beleza, o resultado não foi tão interessante, você segura talvez a mão aqui, volta a investir 4, e aí, sei lá, volta a fazer 10.000. O que o cenário mostra para a gente, né? O cenário mostra que o crescimento ele está muito atrelado ao meu investimento. Então, deixa eu botar mais para o meiozinho aqui, que eu acho que vai ficar melhor ali, né? Beleza. Então, assim, o crescimento ele está muito relacionado ao investimento. Então, se eu quiser romper talvez a barreira de um grande faturamento, o que eu tenho que fazer? A barreira do investimento ela tem que ser proporcional. Então, eu preciso investir muito para buscar um faturamento maior. Se eu invisto pouco, a tendência é que o meu faturamento seja menor. Certo? Então, essa é a dinâmica, né? Por isso que a gente fala muito, né, da questão da venda única, é que você volta do zero, né? Então, aqui, próximo mês aqui, volto do zero. Eu preciso o quê? Investir mais em busca de um faturamento maior. E todo mês é isso. Todo mês é isso, né? Preciso investir mais em busca de um faturamento maior. Então, por exemplo, quem vende, né, produto de venda única de forma perpétua, vive isso mês a mês, né? Se você tem um mês ali que compromete o teu resultado e você não tem fluxo de caixa, a tendência é que você entre num declínio, né? Às vezes você está até num mês legal, aí no outro mês impacta, a tendência é que você diminua o orçamento, diminuindo o orçamento, a tendência é que você venda menos, até o ponto de você, muitas das vezes, não ter dinheiro para investir, porque se não der muito ROI, você não sobrevive, né? Quem aqui já passou um pouco por essa experiência? Bota aqui nos comentários, por favor.
tá? Depois, a gente entra na dinâmica do lançamento. Então, vou fazer o mesmo desenho aqui, ó. Tá? Aqui o tempo, aqui eu tenho investimento e aqui eu tenho dinheiro, tá? E aqui, mês a mês. Qual é a dinâmica do lançamento? Ó, a Vanessa botou ali, sempre, meu pai. Você gosta de adrenalina, hein, Jefferson? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Qual é a pegada do lançamento, né? Você tem um tempo de preparação para, em um determinado período, você abrir ali o carrinho e, logicamente, né, na expectativa de ter bastante vendas. E aí, qual é a dinâmica, né? Normalmente, o tempo de preparação de um lançamento gira em torno ali de 2 meses, tá? Dentro desse cenário, eu vou fazer em relação a esse período de tempo, tá? Então, eu vou ter aqui um investimento em janeiro, tá? Aqui, janeiro. Um outro investimento em fevereiro, na perspectiva de conseguir um resultado maior aqui financeiro, tá? Então, eu vou colocar aqui um cenário onde eu invista, sei lá, 30 mil aqui, invista mais 20 mil aqui, né? Porque você tem ali o período de captação, né? Então, tem toda uma questão de preparação até o dia X, né? Que seria o dia X aqui, na expectativa de fazer, sei lá, dentro desse cenário aqui, eu vou colocar 100 mil reais, tá? 100 mil de faturamento. Beleza. E aí, beleza, fiz um lançamento, né? Passei por essa adrenalina, né? Também não sei quem já fez algum lançamento aqui, compartilha aqui também, eu, né? Aquela adrenalina né, de um risco altíssimo, de uma ansiedade. Se a pessoa sofre com ansiedade, meu Deus do céu, acho que o lançamento ali, cara, acho que o dinheiro que talvez a pessoa ganha não paga nem a aflição emocional que essa pessoa tem, né? Então, assim, mas é um modelo, tá? É um modelo que, logicamente, você sabendo executar, você tem um ótimo resultado. Porém, quando você entra na perspectiva da venda única, né, e por isso que a gente bate muito nisso, você fica muito fragilizado. Por quê? Porque quando você for fazer uma nova ação, você volta do zero novamente. O Luciano ali, ó, foi punk, teve um lançamento com ROI negativo, muita energia dispensada, né? Um outro comentário ali em cima ali também falando, né, da questão da ansiedade, do risco que de fato acontece, né? Então, por exemplo, porque você tem todo esse tempo de preparação, então nada de errado pode acontecer. E aí, beleza, estamos num cenário aqui, vou planejar um próximo. Putz, tive um resultado positivo, né? Dentro dessa primeira ação, estou com mais confiança, somente indicado para não cardíacos. Boa, Mauri. Então, aqui, beleza, ganhei confiança, putz, tive um resultado positivo, vou ir um pouco mais agressivo na próxima. Então, planejo, sei lá, planejo investir agora 70, né? Então, eu vou investir. E aí, novamente, outro mês, só gasto, né? Nesse caso, só investimento. E aqui, de novo, na expectativa de você fazer uma grande ação de vendas. Aqui eu boto 50, aqui eu boto 20. E aí, cara, né, acontece, né? Nas melhores famílias. Você chega aqui, você vai fazer um segundo lançamento e dá alguns problemas, dá problema lá, o lead ficou caro, o servidor não aguentou o volume de gente, que de certa forma comprometeu o seu lançamento. E aí você, agora investindo mais, você faz, sei lá, você faz 90 mil, entendeu? E aí, cara, é muito complicado. E uma coisa que a questão, né, do perpétuo, do lançamento, na perspectiva da venda única, mostra para a gente é o quê? É que o crescimento está ligado diretamente à quantidade de dinheiro que você investe no lançamento. Entendeu? Então, assim, se eu não invisto muito, né, dificilmente eu não vou conseguir ter um ótimo faturamento.
Né? Por quê? Né? Dificilmente você vai investir pouquinho para ter um resultado assim, né? Então, aqui, como se fosse investimento, e isso aqui como faturamento, entendeu? Você pode até conseguir no início, você pode até conseguir, talvez, com uma demanda reprimida, você pode até conseguir em uma situação esporádica, mas normalmente isso não acontece. Normalmente você vê um padrão de conversão. E aí o teu crescimento está ligado diretamente a quanto você investe, né? Para você ter mais retorno, tá? Então, esse aqui é o padrão do lançamento, né? Onde você tem um investimento por um período sem ver dinheiro entrando, né? Então, o dinheiro aqui só vai, só vai, só vai, na expectativa de você ter um grande retorno sobre todo o investimento que você fez ao longo de um período, dentro de um prazo. Hoje, normalmente, gira em torno de 3 dias, né? 5 dias, ou até 7 dias, tá? E, de fato, né, não indicado aí para pessoas com problemas cardíacos ou com ansiedade, porque, né, pode avançar, né, agravar esse problema em vocês. E, por último, a gente entra na perspectiva da recorrência, tá? Isso aqui vai trazer muita clareza para vocês. Novamente, aqui o gráfico, onde a gente tem, né, um investimento para cá, a gente tem o tempo e aqui a gente tem o faturamento. Tudo bom. Então, aqui a gente vai na perspectiva de mês a mês, novamente. E aqui, pessoal, dentro dessa simulação, eu quero trazer uma simulação, por exemplo, de um produto onde você vai vender uma mensalidade, tá bom? Então, vamos trabalhando uma perspectiva dessa, uma mensalidade que a gente venda aí por R$100 por mês, que aí fica mais fácil aqui no ao vivo aqui para mim, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um investimento, né? Então, eu investi R$1.000, tá? Investi R$1.000, e aí vou trabalhar numa perspectiva aqui de clientes, tá? Investi R$1.000 e eu tive 10 clientes, tá? Esses 10 clientes, né, tem um valor financeiro para mim de também R$1.000, tá? Uma coisa que acontece, né, dentro da recorrência é a questão do cancelamento. Isso não tem para onde correr, não tem para onde fugir, né? Infelizmente, a gente não consegue ser privilegiado e não ter a possibilidade de alguém cancelar a tua assinatura. Então, isso é do jogo, não tem o que fazer. Aí tem gente que fala, mas na venda única não tem cancelamento, né? Tá, mas como não tem, né? A pessoa já não vai comprar novamente com você. Eu prefiro ter a possibilidade de fazer com que essa pessoa continue comigo, mesmo que ela tenha a possibilidade de cancelar. Por quê? Porque o meu trabalho é fazer com que eu ajude ela a continuar comigo, né? Trazendo técnicas de retenção, fazendo com que esse cara continue comigo no longo prazo. Mas beleza, estou aqui no exemplo, e dentro desse exemplo aqui, eu vou trazer uma perspectiva de um churn de 10%, né? Então, o que isso significa? Significa que, mês a mês, eu tenho uma taxa de cancelamento de 10% em relação à minha base, tá? Então, olha só, investi 1.000, tive 10 clientes. No segundo mês, então, se eu tive 10% de cancelamento, eu começo o meu segundo mês com 9 clientes, certo? Né? Porque um cancelou. Então, eu já começo com 9. Né? Logicamente, o nosso trabalho é sempre continuar buscando novos clientes. E aí, eu vou investir novamente R$1.000, tá? Vou trabalhar aqui R$1.000 de investimento e dentro desse cenário eu vou conseguir mais 10 clientes. Então, dentro do segundo mês, eu tenho 19 clientes. Beleza, terceiro mês eu já estou com mais confiança, estou vendo que o negócio está funcionando. Agora eu vou ter coragem, por exemplo, de investir um pouco mais. Invisto aqui 2.000, tá? Então, estou investindo 2.000, 10% de 19 ali, eu estou falando de 2 a menos aqui, tá? Então, estou falando de 17. Eu já começo com 17 pessoas aqui dentro do meu terceiro mês, né? Trabalhando o mesmo CAC, né? O mesmo custo de aquisição de cliente em relação aos 2.000.
Então, eu tenho aqui mais 20 clientes. Dentro desse cenário, eu tenho 37, venho para cá. E aqui, novamente, vou investir mais 2.000, tá? 10 frente 37, menos 4. Então, aqui eu começo já com 33. Vou trabalhar para ficar fácil aqui o cálculo, tá? Vou botar como mais 20 aqui, né? Então, estou investindo 2.000 para ter mais 20 clientes novos. Né? No caso, 53 novos clientes. De novo aqui, eu boto 2.000. 53 aqui, menos 5, 48, né? Eu inicio com 48, por quê? Porque eu tenho uma taxa de cancelamento de 10%, então 10% da minha base, ela sai, inicio com 48, invisto mais 2.000, consigo mais 20 clientes, então eu tenho aqui 68 clientes, e aqui vem. E ó, uma coisa que vocês podem perceber dentro dessa estrutura, o que é? Alguém consegue perceber algo interessante aqui? Estou dando uma dica aqui, ó. Estou dando uma dica aqui. Primeiro, a gente consegue ter um crescimento exponencial, tá? Por quê? Porque, né, você tem o acúmulo da base anterior, logicamente, de acordo com o teu churn, né? E uma coisa interessante, que o crescimento ele não depende tanto da quantidade de dinheiro que eu invisto. Que você percebe que eu consigo ter um custo, como que eu posso falar? Um custo linear, olha só, um custo linear para um crescimento exponencial. Uf, joguei a bomba agora, hein? Olha que incrível isso, cara. Eu tenho um custo linear, tá? Um custo, de certa forma, controlado para um crescimento exponencial. Lógico. Dudu, nesse caso, é bom investir pouco? Claro que não. Minha recomendação é o quanto mais você invista, mais cliente você vai ter. Quanto mais cliente você tem, né, logicamente, mais faturamento você vai ter. E aqui, e o melhor de tudo é o seguinte, que a gente consegue trabalhar a dinâmica do lançamento dentro dessa estrutura para você conseguir, por exemplo, ter um punch muito forte de cliente. Então, por exemplo, aqui eu estou numa dinâmica de venda contínua, né? Que seria a venda no perpétuo. Eu tenho a possibilidade de deixar, né, o meu produto disponível ali para a pessoa comprar a qualquer momento, e aí a pessoa vai comprando a qualquer momento. E aí eu consigo, por exemplo, entendendo que o lançamento ele tem uma possibilidade de injeção de cliente, né, absurda, porque a gente consegue represar aquela pessoa por um determinado período de tempo, eu consigo incluir aqui dentro dessa estrutura, ó, deixa eu chegar um pouquinho para cá, por exemplo, uma estrutura de lançamento. Então, e aí eu posso fazer o seguinte, eu venho planejando aqui eu separo, sei lá, um determinado valor para investir, 68 menos 10%, a gente está falando de 62, né? Se eu tirar 6 ali, vou tirar 7. Então, eu estou falando que eu volto aqui com 61 clientes. E aí aqui eu investi mais 5.000 com 2, 7. Né? Porém, 5.000 desse orçamento, eu preparei uma campanha onde eu vou represar a galera para poder dar um punch bem intenso. E que dentro desse cenário, eu consiga um custo de aquisição ainda melhor do que os meses anteriores, fazendo com que, ao invés de eu colocar o que seria aqui 70 clientes, eu coloco 100, por exemplo. E aqui, ó, aí eu ultrapasso aqui e vou até a TV aí, dentro de um cenário de, por exemplo, 161 clientes, entendeu? E aí você percebe que o crescimento não depende diretamente do quanto você investe. Por quê?
porque você não volta para a estaca zero. Fez sentido? Compartilha aqui no chat para mim, por favor. Se isso fez sentido para vocês. Se vale a pena, por exemplo, entender a fundo essa estrutura, tá? Então, aqui eu botei o equivalente a R$100, tá? Mas aí eu acabei mudando na perspectiva de cliente, tá? Então, mas seria o equivalente a... Eu tenho um CAC de R$100, né? O que é CAC, né? Custo de aquisição de cliente. É o quanto você paga para você ter um cliente. Então, dentro desse cenário, seria mais ou menos eu gasto R$100 para ter um cliente me pagando R$100 por mês. Por isso que aqui ficou 1.000 de investimento, né, no primeiro mês. Não sei se dá para ver aí. Joga aqui para cima de novo. Ó. Eu tenho aqui R$1.000 no primeiro mês para 10 clientes e R$1.000 de faturamento. Mas aqui você ficou empatado. Mas, cara, o cara me pagou o primeiro mês. No segundo, eu já tive a renovação dessa galera, né? Logicamente teve o cancelamento, eu volto aqui com 9, invisto mais R$1.000 para ter mais 10 clientes. No meu segundo mês, eu já tenho 19 clientes, né? Dentro desse cenário aqui, a gente está falando R$1.900, tá? E aqui, 3.700, aqui 5.300, 5.300, que é 53, 5.300, 6.800, lá em cima é 10.610, né? Eu já ultrapassei a casa de 100 clientes, e assim sucessivamente, né? Logicamente, quanto mais você investe aqui, mais a possibilidade de cliente você tem. Porém, o fato de você não começar do zero no outro mês faz com que essa curva, né, que esse crescimento não dependa do teu investimento. E aqui está a chave do crescimento. Você consegue ter um custo controlado com um crescimento exponencial. Tá? Show de bola. Agora, eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar uma planilha, para fazer essa projeção agora numa perspectiva mais numérica, tá? E depois a gente vai botar um desafio para vocês preencherem isso especificamente. Aí depois eu volto para a gente tirar algumas dúvidas, tá? Deixa eu só pegar aqui. O computador botou a senha. Um segundinho só. Vamos lá. Tem, algumas pessoas já botaram algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Então, a Fernanda botou aqui. Se você vende um produto por 12 de 100, você recebe a mesma coisa sem ter que lutar todo mês para manter o cliente, porque fazer recorrência... De fato, né? Vender a anuidade é melhor, sem sombra de dúvida, né? Então, assim, nesse caso, você consegue, né? Você tem esse cancelamento depois desse período que essa pessoa fica com você, tá? Aqui, na dinâmica, eu quis trazer de forma simplificada, que seria uma venda de uma mensalidade a um CAC de 100 a uma mensalidade de 100, tá? Então, dentro desse cenário, mas o meu produto ele tem um ROI melhor. Maravilha, né? Então, a tendência é que o teu resultado vai ser muito superior a essa projeção, né? A essa hipótese que foi colocada na mesa. Se você tem hoje um produto de R$100, por exemplo, de uma mensalidade de R$100, a um CAC de R$100, a um churn de 10%, e você consegue ter um ritmo de investimento contínuo, basicamente, esse vai ser o seu cenário. Tá? Esse vai ser o seu cenário. Logicamente, o que você vai fazer durante esse período é melhorar. É buscar diminuir o churn, é buscar diminuir o CAC, né? Com novas estratégias.
fazer algumas ações para potencializar a lucratividade, e tudo isso vai fazer com que você tenha mais resultado, tá bom? Tem mais alguma pergunta ali? Eu acho legal o posicionamento. Geralmente, para uma melhor previsibilidade, é melhor trabalhar uma única recorrência. Focar as vendas da recorrência ou trabalhe um front-end antes e a recorrência como upsell. Vitor, cara, vai da tua escolha, tá? Vai da tua escolha. Quando você foca na recorrência, a tendência é que você coloque um volume maior de clientes comparado a você vender um front e depois vender um upsell. Por quê? Porque a tendência é que você tenha, por exemplo, de conversão de upsell, sei lá, a gente fala de 10%, 15%, 20%, 30% no máximo, né? Dificilmente você vai ver aí um upsell com 80%. Pode ser uma validação, né? Se você tiver, cara, meu front para o meu upsell aqui da assinatura gira em torno de 90%. Putz, maravilha, né? Por quê? Porque se você já tem ROI com o seu front, o CAC da tua assinatura é zero, entendeu? Porque ele já foi financiado pelo preço do upsell. Porém, se você tem uma taxa de evolução, né, um upsell muito baixo, na minha visão, talvez você possa trabalhar a assinatura, porque senão você vai limitar o crescimento, né? Então, a cada 10 novos clientes, por exemplo, um só avança. Então, para você ter 100 clientes na assinatura, você vai ter que ter 1.000 clientes de front, que a tua média de upsell gira em torno de 10%, tá? Então, seria mais ou menos isso. Maurício botou ali, atrapalha ter duas recorrências, uma de 29 e uma de 97. Cara, depende da oferta, né? O que você vai trazer como proposta de transformação para assinatura, tá? Se não ficar muito claro, se não for uma diferenciação muito clara, na minha visão não compensa, tá? Se não ficar muito claro para você, não compensa. Então, assim, uma coisa tem que ser maçã, a outra tem que ser banana. E a tendência é que as pessoas, de fato, querem os dois, né? Agora, se não ficar muito claro, não, mas uma eu quero botar, sei lá, uma aula a cada semana, a outra eu boto uma aula só por mês. Aí esquece isso, melhor trabalhar uma só, focada dentro de uma estrutura que você consiga ter uma boa conversão, tá bom? Vamos lá, tem mais perguntas aqui, já separem aí que daqui a pouco eu vou responder todas elas para vocês, tá? Vamos lá, estou indo aqui para o meu computador só para poder trazer mais clareza para vocês, tá? Compartilha comigo como que tá. Eu vou dar um zoom máximo aqui. Eu acredito que a qualidade não esteja 100%, mas vocês estão conseguindo enxergar aí, certo? Dá um retorno aqui, ó, o Jefferson falou que tá bom. Tá? A gente vai disponibilizar essa planilha agora para vocês, né? Enquanto eu estou falando aqui, lá no grupo. E também a gente vai colocar aqui no chat, tá bom? Para vocês, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica onde vocês vão trabalhar uma perspectiva de projeção dentro do que você acredita que você consiga, né, de esforço, de resultado para você, tá? Então, eu só vou trazer aqui as informações em relação a como funciona o preenchimento dessa planilha. Beleza? Então, aqui a gente tem algumas informações, né? Então, nesse rosinha aqui, né? Não sei exatamente qual é essa cor, que são os campos preenchidos, tá? Então, todos os outros campos vocês não precisam mexer, somente nesses que estão com fundo colorido. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, o ticket médio mensal, tá? Que seria o preço da tua mensalidade. A gente tem aqui a margem bruta, tá? O que seria essa margem bruta, né? Seria já um desconto de plataforma, desconto de imposto. Então, aqui eu já descontei, por exemplo, 10% de plataforma, né? Porque acaba sendo normal, né? Então, assim, se você... eu tenho 7% de plataforma e 7% de imposto, né? Nesse caso, daria 40% desse dinheiro, dessa mensalidade, não vem para você. Porque uma parte dessa já fica para o governo, outra parte dessa já fica para a plataforma. Então, para você ter um número real sobre a quantidade de receita que você tem, você já consegue colocar aqui, por exemplo, né, 86, né? 86, que aí
14% desse valor já seria descontado, tá? Mas aqui eu vou descontar somente 10% de plataforma. Aqui, a gente tem o nosso custo de aquisição de cliente, né? O quanto nós gastamos, né? O quanto nós, qual é o valor necessário que a gente precisa investir para a gente ter um cliente, tá? Aqui a gente tem a taxa de cancelamento mensal, o churn, e aqui a gente tem uma simulação da quantidade de novos clientes que a gente tem no primeiro mês, tá? Dentro desse exemplo aqui, eu tenho 30. Tá? Embaixo aqui a gente tem outras informações legais, que é o seguinte, a gente consegue ver o tempo médio de vida que esse cliente fica com a gente, tá? Dentro desse exemplo, com churn a 10%, esse cara fica com a gente 10 meses, em média. O LTV desse cara gira em torno de 873, tá? Né? A relação de CAC de LTV para CAC está em 87, é muito bom. E os meses para recuperar o CAC, tá? Aqui está 0,1, tá? Que também é muito bom. E aqui a gente tem uma evolução mês a mês, onde a gente vem colocando aqui, né, no campo editável, a quantidade de novos clientes a gente vai ter todos os meses, tá? Então, dentro desse cenário aqui, a gente tem um crescimento crescente, né? Crescimento crescente ficou redundante, mas é um crescimento, né, de novos clientes mês após mês. Então, a gente tem dentro do primeiro mês 30, né, que foi o que foi adicionado aqui. No segundo mês, putz, estou com confiança, estou empolgado, cara, eu não quero 30, eu quero dobrar minha meta. Pô, segundo mês consegui 60. Terceiro mês, 90. Né? O quarto mês, 120. Então, que seria 30 novos clientes a mais, né? Comparado ao mês anterior. Então, a gente vem dentro de uma crescente, vocês podem ir colocando aqui de acordo com o que você acredita. Ah, Marcos, eu acredito que 30 vendas por mês eu consigo. Você vem aqui, por exemplo, coloca 30, 30, 30, 30, 30. Logicamente, a nossa recomendação é que você se supere, né? Vai indo mais intenso, crescente, para poder você ter o máximo de cliente possível. Mas a ideia aqui é que vocês façam essa projeção. Eu costumo falar que trintão vai. Cara, 30 clientes, cara. Por exemplo, fazendo uma projeção de uma mensalidade, cara, eu acredito que qualquer pessoa tem a capacidade de vender 30 assinaturas por mês. Entrando no direct ali, interagindo com a galera, o que seria na média de uma venda por dia, né? Então, assim, você parte por esse princípio, né, das 30 vendas, você pode ir de acordo com o que você acredita que você vai. E aí você vai simulando aqui até o 12º mês, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou voltar dentro desse cenário que a gente estava na planilha, tá? Então, vou colocar 97 aqui, dentro de um cenário de 30 vendas só, tá? Vou botar 30, as 30 aqui, né? Aqui eu vou colocar 40, ó. Vou ser bem conservador. 45, 50, tá? Aí aqui no 6º mês eu fiquei empolgado, cara. Fiz uma ação, juntei uns parceiros, e aí fiz 100 vendas, tá? Aí depois me desanimei e fiz 30 vendas. Ué, mas acontece, né, cara? Empreendedor tem mês que tá motivado, tem outro mês que está triste, e, de certa forma, o cenário, né, o resultado financeiro acaba sendo influenciado um pouco, né, sobre como você está, né? Então, estou trazendo aqui o mais realista possível e o mais conservador possível, tá? Então, botei mais 30 aqui no mês 7, aqui voltei a me animar, botei mais 60 vendas, aqui eu botei 50, aqui eu botei 50, aqui eu botei 50 e vou manter 50 aqui. No último mês aqui eu vou botar 60. Olha só, o que esse cenário mostra para a gente, tá? Então, eu tenho uma mensalidade de 97 e eu tenho um CAC de 97, tá? Então, eu invisto R$100 para ter um cliente de R$100. Quando a gente joga para o mês a mês, olha que interessante, tá? Eu tenho aqui
um CAC, né, de 2.919 e uma receita de 2.619. Ué, Marcos, por que a receita é menor? Porque já ficou os 10% da plataforma, né? Então, no caso, a receita acaba sendo menor que o CAC, mesmo o valor lá sendo o mesmo. Então, como eu descontei 10% da plataforma, eu recebo menos. Já no segundo mês, olha que interessante, eu tenho aqui mais 30 novos clientes, então eu tenho aqui, né, 2.900, tenho um faturamento de 4. No outro mês, né, agora com 91 clientes ativos, olha aqui que interessante, né? Aqui esse embaixo, você vê ali, ó, número de clientes perdidos para o churn, né? Então seriam a quantidade de clientes cancelando a minha assinatura dentro desse mês, tá? E aqui é a quantidade total ativos que fica, né? Então, eu tenho 91 ativos, e aqui já no terceiro mês eu já tenho um faturamento de aproximadamente 8 mil, aproximadamente 11 mil, né? Nesse caso, 11 mil, 14.300. Já no sexto mês, um mega empolgado, várias ações. Já virou 21 mil, tá vendo? E aqui vem, ó, 22 mil, 25 mil. Você vê que o resultado ele é crescente, né? Você vê que o resultado ele é crescente. 26 mil de faturamento, 28 mil de faturamento, 30 mil de faturamento, 32 mil de faturamento. Você percebe que, no caso aqui, ó, você vê que o CAC está controlado, né? Ó, eu investi 5.800, lucrei 25. Investi, não, nesse caso aqui, né? 50, 50, 50. Tá? Olha que interessante. Eu investi 4.850, fiz 26 mil. Investi novamente 4.850, fiz 28.634. Investi 4.850 novamente, fiz 30 mil. Você vê que o controle, né, o custo, né, o investimento, ele é controlado e o faturamento ele é exponencial, tá? No caso da... Então, essa planilha, ela foi feita na perspectiva do mensal, tá bom? Se você botar um valor de anual ali, ele vai contar como se fosse mês a mês. Por exemplo, se você for botar 997, né, ele vai contar 997 mês após mês, após mês, após mês. Então, não vai ficar legal a perspectiva do anual. A tendência é que o anual, de fato, acaba sendo muito mais lucrativo. A proposta da dinâmica agora, tá? É fazer com que vocês façam essa simulação dentro de uma perspectiva mensal, tá? Só para vocês tangibilizarem a possibilidade de resultado financeiro dentro do projeto. Então, o que a gente já falou aqui no evento? Já falou do formato, já falou do público, já falou das estratégias de conteúdo. Então, eu tenho toda a estrutura do projeto desenhado, mapeado. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho a projeção do que eu preciso fazer para alcançar um determinado valor financeiro. E esse valor financeiro, quem vai colocar é você. Eu poderia aqui botar qualquer valor aqui, botar 500. Cara, ó, mês que vem você vai fazer 500 vendas. Aí você fala, putz, mas 500 eu não consigo, cara. Eu acho que eu consigo 20. Tá bom, bota 20. Vai colocando o que você acredita que você consegue, tá? E aqui, ó, agora eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar o link da planilha lá no grupo, tá? E vou dar aqui 10 minutinhos para vocês fazerem aí essa projeção, tá bom? Opa, você vai... Tá bom? Galera, pode falar. Vocês estão me ouvindo aqui? Deixa eu falar um negócio com vocês. Estão me ouvindo aí, todo mundo? Tá. Legal. Uma coisa importante é o seguinte, a premissa da gente te treinar pensando mensal inicialmente é uma premissa didática, tá bom? Pedro, quer dizer que eu vou ter que vender a minha assinatura no plano mensal? Não. A gente tem planos trimestrais, semestrais, anuais, bimestrais, bianuais para você trabalhar. Então, a perspectiva é a seguinte, a gente quer trazer primeiro essa visão didática
de uma evolução mensal, para você entender esse jogo da recorrência. Por quê? Porque quando você joga o jogo anual, o que vai acontecer? Você vai ver esse empilhamento progressivo em 2, 3, 4 anos. Em 4 anos, numa recorrência anual, acabou, ninguém te segura, entendeu? É um negócio que não tem como parar de crescer, entendeu? A não ser que você realmente acabe o negócio e vá embora. E mesmo assim, você vai ter ainda a receita residual caindo, entendeu? Então, se você vende, por exemplo, todo dia uma anuidade, se você vende uma anuidade todo dia, no próximo ano você vai ter todo dia uma renovação de anuidade mais as novas vendas que você faz. Então, é um troço maluco de explosão de resultado, tá? Mas o que a gente quer trazer aqui? A gente quer trazer esse lugar de visualização didática da perspectiva mensal para a gente ir realmente pequenininho, para que qualquer pessoa no direct consiga fazer uma venda, como o Dudu falou. Cara, um troço de R$100 por mês, R$50 por mês, qualquer pessoa com uma conversa no direct ali faz uma venda disso. Faz sentido ou não? Bota nos comentários aqui, se vocês conseguem visualizar isso. Cara, é muito fácil. Poxa, isso é muito fácil. Você acha que isso é muito fácil? Esse é o ponto. É para ser muito fácil mesmo, entendeu? Para a gente ter essa visualização didática específica. Depois, a gente vai para os lugares mais difíceis. Depois, a gente vai para um lugar mais de maior complexidade. Então, a gente está trazendo esse lugar da simplicidade para vocês entenderem a lógica da recorrência favorecendo você e o seu negócio. Entender churn, entender LTV dentro dessa perspectiva mensal é mais fácil. Depois a gente vai olhar para as complexidades, beleza?